Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus, retornamos pela graça de Deus para darmos continuidade à nossa leitura da palavra do Senhor aqui em Ezequiel, lendo hoje capítulo 35, 36 e 37, amém, irmãos? Vamos chegar lá no vale de ossos secos, a visão de um vale de ossos secos, né? Então vamos fazer a nossa leitura, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E nós vamos ver sobre profecia contra o monte Seir. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto, as tuas cidades porém em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extremidade e no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Eu farei de monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e que por ele volta, e encherei os seus montes dos seus transpassados, nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes, cairão os transpassados à espada, e assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porém em assolação, como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim todo, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36, profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e disse: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos.
Mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. Eu farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram, e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor de meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, retirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Eu multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor,
tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse, o farei. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel que ele o faça, multiplicar-lhe-eis os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecar, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um concerto de paz,
e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Fizemos então a nossa leitura de hoje, do 35, 36 e 37 de Ezequiel, né? Palavra maravilhosa do Senhor de restauração do seu povo, que haveria, né? Essa restauração, e também do vale de ossos secos, né? Que, né, Deus faria com que eles saíssem do seu estado de mortos, né, da sua sepultura, e novamente os colocaria, né, de pé, né, para estarem diante do Senhor novamente, né? Então Deus é poderoso para tudo isso, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento e finalizando no dia de hoje a nossa leitura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, é em nome de Jesus que nós te agradecemos por mais esta bênção e vitória que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, né, diante da Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que nos leva para o céu. É através desta palavra que nós somos santificados, Pai, e assim nós viemos verdadeiramente caminharmos de glória em glória, de vitória em vitória, diante do inimigo, do adversário que constantemente nos rodeia, procurando uma brecha, procurando um momento para nos devorar, Senhor. Em nome de Jesus, afaste de nós toda mentira, toda falsidade, todo espírito do engano, seja repreendido, colocado por terra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Continua no controle de todas as coisas, no decorrer ainda das horas do dia, e que a Tua vontade continue sendo feita para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus, e até amanhã, se o Senhor permitir.